Não brinque com a dor do outro. Esse vídeo aqui é para representar não só a mim, mas para representar também todas as pessoas que gostariam de falar o que eu vou falar aqui, só que por algum motivo não podem falar ou não tem como falar. Este assunto veio assim muito forte, porque eu estava assistindo um vídeo que foi do Baruch e da esposa falando sobre a dificuldade deles de terem filhos, de gerarem filhos. E aí, essa live já estava lá postada há uns 4 anos e eu nunca tinha assistido. Enquanto eu fazia a minha rotina de autocuidado, eu estava assistindo e ouvindo eles falando. Interessante que foi pouco tempo antes de eles anunciarem a gravidez. E algo que eles falaram assim que foi bem interessante foi acerca de pessoas inconvenientes. Pessoas que costumavam constranger eles em público. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu também já passei muito por isso e passo por isso ainda. Só que não nessa área, mas na área sentimental, porque eu ainda sou solteira, sou uma mulher solteira, e quem é solteiro e convive em ambientes assim de igreja, sabe que a gente sofre em vários aspectos, principalmente quando você é mulher. E aí eu comecei a refletir, nossa, como tem pessoas inconvenientes dentro da igreja. Quando você é solteiro dentro da igreja, assim, chega uma certa idade, né? Quando você passa dos 20, já está ali com 20 e poucos anos, chegando perto dos 30, ou já chegou nos 30, e está inserido nesse ambiente assim de igreja, você acaba criando alguns mecanismos de defesa para se proteger. E eu percebi isso. Eu sou uma pessoa que eu já sou reservada e eu me fecho o máximo que eu posso para evitar certas situações de inconveniência das pessoas, porque eu já sei como as pessoas são. Então eu sempre evitei ficar no meio de rodinhas por vários motivos, mas por esse motivo também. Por quê? Para eu não ficar muito íntima das pessoas, porque quando você fica muito íntima, a pessoa se acha no direito de entrar em áreas que não são para ela entrar. E claro que tem pessoas que eu converso, que eu autorizo que entre nessa área, que opine, que eu pergunto coisas e que tem opiniões que me agregam valor. Eu tenho pessoas assim no meu caminho, graças a Deus. Mas não é com todo mundo que eu dou essa abertura para entrar nessa área. Porque quando você fica muito íntima, principalmente quando são pessoas assim inconvenientes, as pessoas perdem o senso, perdem a noção, aí começam a falar coisas que não tem nada a ver, começam a fazer comentários ridículos, comentários desnecessários. Tem pessoas que pensam que a vida gira em torno de um relacionamento, que se você não tiver um relacionamento, você não tem valor nenhum, você não vai ser respeitada, as pessoas tentam manipular, e eu já passei muito por isso, de tentarem me manipular, só que eu sei me proteger dessas pessoas manipuladoras, e quem não sabe? É triste, né? Mas é uma realidade e precisa ser dita. Então, quando as pessoas olham pra você, que vê que você não tem ali uma figura masculina ao seu lado para lhe proteger, você fica vulnerável. E eu estou falando aqui de ambientes de igreja porque o contexto é esse, mas isso acontece de modo geral, em outros âmbitos também. Eu passei por isso em outras áreas, mas não vou me aprofundar muito aqui agora nisso. Vou falar sobre o que acontece dentro desse ambiente de igreja. Então eu já ouvi muitos comentários do tipo, ah, você é muito devagar, por isso que está solteira. O meu varão eu fui lá e peguei, porque senão eu estaria solteira até hoje, igual a você. Se você não for lá e pegar, você fica só. São comentários assim tão desnecessários que as pessoas fazem, sem nenhum respaldo bíblico, são coisas da cabeça deles, que eles criam. E eu sou uma pessoa bem discreta, então geralmente quando as pessoas fazem esse tipo de comentário, eu me calo. Mas eu fico pensando, ser oferecida? Não sou. Minha personalidade é essa daqui. Eu sou reservada, é meu jeito de ser. Então as pessoas querem pegar as experiências dela e aplicarem na vida de todo mundo, porque acham que porque com ela deu certo daquele jeito, que com todo mundo tem que ser daquele jeito também. E não é assim, gente. As pessoas cometem muito esses erros de pegar o testemunho delas, de pegar as direções que Deus deu para elas e querer aplicar na vida de A, B, C. E não é assim que funciona. Deus me fala coisas que talvez na sua vida não vai servir para mim, não vai servir para você. Então eu vejo muitas pessoas cometerem esse erro de pegar o testemunho delas e querer impor sobre o outro e dizer que com o outro tem que ser assim, que vai ser assim, porque com ela foi assim. E Deus trabalha diferente na vida de cada pessoa. O plano de Deus na vida de cada um é um plano diferente. Então eu não posso pegar a régua dos outros e medir a minha vida com a régua dos outros. Isso é algo que eu tenho assim muito bem esclarecido em minha mente. E eu tenho convicção de que o que é meu vai chegar até mim no tempo certo. Eu não vou precisar ficar correndo atrás, desesperada e me esforçando demais para me encaixar em algo, sendo que se aquilo é meu, se Deus já separou aquilo para mim, preparou para mim, vai chegar até mim. Eu não vou precisar enlouquecer, não, porque aquilo já é meu. E o que é meu, Deus não vai entregar para outra pessoa, porque aquilo está reservado para mim. Então Deus não vai dar para outra pessoa. Teve um dia que eu estava em um lugar
E uma pessoa chegou assim na frente de outras pessoas, assim, super sem noção. Tinha um monte de gente conversando um monte de bobagem, assuntos que não agregam. A pessoa chegou pra mim, olhou e falou: você fala muito pouco, por isso que você não arranja ninguém. E eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso falar muito pra ter alguém? Isso pra mim não faz sentido. E assim, era uma pessoa que me vê de vez em nunca, pouco sabe sobre mim e querendo dar uma opinião aleatória sobre a minha vida sem nem saber direito quem eu sou, sem nem saber da minha história, o que se passa em minha vida, e querendo dar opiniões, impor opiniões que ela acredita sobre mim. E eu sou uma pessoa que, se for para eu abrir a boca para falar bobagem, eu prefiro ficar calada. Se for para estar falando coisas que não agregam, falando da vida dos outros, eu prefiro ficar calada. E sim, eu sou uma pessoa que eu falo pouco mesmo. Só falo muito aqui, né, no YouTube, mas na vida eu falo pouco. E a pessoa que Deus tem para mim vai gostar de mim, eu desse jeito, falando pouco. Vai gostar de mim exatamente com essa personalidade que eu tenho. Então, estou falando aqui tanto para você que passa por isso de ouvir alguém te criticar muito e dizer que algo não aconteceu na sua vida ainda por causa do seu jeito de ser. Eu quero dizer para você que você continue sendo quem Deus te chamou para ser. Não importa o que vão falar. As pessoas podem não entender o comportamento de alguém, mas eu sou essa pessoa assim, porque Deus me quer assim. E Deus me fala que Ele me quer assim. Discreta. Eu preciso ser discreta. E é a minha personalidade, é o meu jeito de ser. Jamais eu vou acatar a opinião de uma pessoa que chega até mim e fala que eu tenho que falar demais. Eu vou continuar falando assim, pouco, porque eu sempre fui assim, desde que eu me entendo por gente. Então, a minha personalidade já está formada. Eu não vou mudar para me encaixar em ninguém. Eu tento mudar, gente, aquilo que faz mal para os outros, atitudes que eu tenho que machucam as outras pessoas, que ferem. Isso sim, coisas que prejudicam a minha comunhão com Deus, que vai me fazer mal, essas coisas sim, eu mudo. Mas algo que não faz mal pra ninguém, que não me prejudica, que não prejudica o outro, eu não vou mudar. Porque Deus quer que seja assim, então vai ser assim. E outra coisa é que cada pessoa é diferente. Tem homens que gostam de mulheres mais comunicativas, que falam bastante. Tem homens que gostam de mulheres que falam pouco. Eu sou essa pessoa que fala pouco. Então o meu varão que Deus vai enviar para mim vai gostar de mim desse jeito, falando pouco. Só não aqui, né? Porque aqui eu falo muito, nas pregações eu vou falar muito, mas na vida eu vou falar pouco e ele vai gostar desse jeito. Já aconteceu de chegarem assim na frente de uma igreja lotada com mais de 70 pessoas e gritarem lá na frente: vai orar, e falar meu nome, pra Deus te dar um varão. Gente, eu só fiz virar as costas, colocar a mão na cabeça e pensar: meu Deus, que vergonha. Tem pessoas que só porque já são casadas, já estão encaminhadas ali nessa área, ficam fazendo esse tipo de coisa para constranger quem ainda está no processo de espera. E olha, muitas das vezes o casamento nem é lá essas coisas, viu? Mas, para se amostrar, ou para desmerecer o outro, toma esse tipo de atitude totalmente ridícula e desnecessária para constranger a outra pessoa. Isso constrange a pessoa. Não faça esse tipo de coisa. Isso é muito feio. E eu estou bem convicta de que o fato de eu estar solteira ainda não é por falta de oração. Porque se fosse por oração, eu já estaria casada já e com os 3 filhos, com certeza. Então, gente, nem tudo é falta de oração. Tem coisas que é o processo de Deus que a pessoa tem que passar. Então a pessoa não me conhece, não tem intimidade comigo e quer dar opinião em uma área sensível para mim, que ela nada sabe, e está falando bobagem sobre aquilo. Eu já ouvi frases do tipo: você escolhe demais, quem escolhe demais fica sem. Todo tipo de frase que você imaginar. Pense aí que eu tenho 27 anos de idade, estou dentro da igreja há mais de 20 anos, então já ouvi todo tipo de frase. Quando você passa ali dos 20 e está solteira, você vai sofrer dentro da igreja. Infelizmente, não era para ser assim, mas infelizmente é assim. Só que o que essas pessoas não sabem é que eu estou gerando um testemunho na minha área sentimental. Eu estou ciente disso. Deus fala comigo sobre isso todos os dias. Eu oro e Deus me fala coisas acerca deste assunto. Então eu estou ciente de que eu estou gerando um testemunho na área sentimental. Eu preciso passar por esse processo. Porque eu tenho chamado para trabalhar com os solteiros. Porque, infelizmente, eu percebo que a igreja não cuida dos solteiros. Então Deus vai me levantar para ajudar outras pessoas que estão aí nessa fase. E eu preciso ter propriedade para falar sobre isso. Por isso que eu já estou perto dos 30 e não me casei ainda. Porque eu preciso ter um testemunho para contar. E gerar um testemunho dói. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a história de Abraão, a história de Ana e muitas outras histórias na Bíblia. Pessoas que sofreram
para gerar um testemunho. E quantas vidas eu estou alcançando aqui com esse vídeo hoje e que eu irei alcançar no dia que Deus enviar para mim a pessoa que Ele tem e eu me casar. É um testemunho que está sendo gerado. E eu tenho convicção disso. E se eu estou gerando um testemunho, não poderia ser fácil, não poderia ser rápido. Teria que haver, sim, um processo. E para ser bem sincera, gente, o que dificulta o tempo de espera não é nem a espera em si, pela pessoa de Deus, para nós chegar, mas sim esse tipo de coisa. É isso que dificulta o processo da espera. É isso que faz muita gente se precipitar e tomar decisões que não eram para serem tomadas sem a direção de Deus, não por causa delas, mas por causa dos outros. Então eu quero falar para você que não se precipite em tomar decisões por causa dos outros. Releve esses comentários, fica com o que Deus te falou, fica com o que o Senhor tem te falado e te direcionado. Não haja por impulso por causa desse tipo de gente sem noção. Esse é o meu conselho para você. Tenha convicção daquilo que Deus tem te falado e acerca daquilo que Ele tem para te entregar. Continue firme no propósito de Deus e caminhando de acordo com a vontade e a direção de Deus para a sua vida. E eu falo com propriedade porque eu já tenho 7 anos de espera e quando eu terminei o último relacionamento que eu tive, eu fiz exatamente o que eu vou falar para vocês aqui. Esse gesto aqui. Eu fiz: Deus, toma meu coração. Ele é teu. Está em tuas mãos. Porque eu não sei escolher direito. Mas o Senhor vai saber escolher a pessoa certa para mim. E de lá para cá se passaram 7 anos. E não é fácil, mas eu sei que Deus está cuidando. Quem é solteiro, que sonha em ter uma família, sabe que é assim. Tem dia que a gente acorda chorando, tem dias que a gente dorme chorando, tem dias que você passa o dia pensando, sentindo falta de ter alguém, mas você precisa ter a convicção de que Deus está cuidando dessa área para você. Até porque no meu caso eu nunca tive um relacionamento bem sucedido, sempre com frustrações, sempre com decepções, então nunca foi da vontade de Deus, sempre foi a minha vontade. Então eu resolvi esperar. De fato, esperar em Deus e entregar nas mãos de Deus essa área da minha vida. Entreguei mesmo. É fácil? Não. Mas está nas mãos de Deus, então eu confio em Deus. E durante esse processo, eu tenho aprendido tantas coisas e tenho sido tratada em tantas coisas que eu nem sabia que eu precisava ser tratada, mas que Deus sabia. Então Deus permitiu que o tempo de espera fosse mais longo para que Ele me tratasse em algumas áreas. Eu comecei a estudar sobre relacionamento, como uma mulher cristã, como uma mulher de Deus deve se portar. Eu tenho aprendido a como eu devo ser e a como eu não devo ser como esposa, porque infelizmente a gente vê que estamos em um tempo onde os valores estão sendo invertidos, distorcidos, até no meio cristão mesmo. Então é necessário que eu passe por esse tempo aqui de preparação. Deus está me forjando para viver esse tempo lá na frente. Eu tenho sido tratada nas frustrações, nas dores, porque é muito ruim uma pessoa frustrada, uma pessoa cheia de feridas. E a gente tem que se permitir ser tratado nisso, porque se você entra em um relacionamento cheio de feridas, cheio de dores, cheio de frustrações, você fica travada, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. E quando eu falo de feridas, não são só nessa área aqui sentimental, não são em várias áreas da minha vida que eu precisava passar por esse tratamento. E Deus sabia disso mais do que eu nem sabia, mas Deus sabia. Então Ele só me colocou na situação e permitiu que eu passasse um longo tempo para que Ele me trate nas coisas que eu tenho que ser tratada. E hoje eu vejo que eu jamais poderia ter entrado dentro de um casamento sem antes ter passado por esse processo ao qual eu estou passando, porque senão, com certeza daria errado. Quantas pessoas aí, entram em relacionamentos sem ter um certo preparo, claro, e não demora muito tempo, aquilo começa a dar errado e o casamento acaba. Então eu agradeço a Deus por Ele ter me poupado de eu ter entrado dentro de um casamento antes, porque com certeza não daria certo. Eu não tinha nenhuma sabedoria como mulher, como cristã, então com certeza não iria dar certo. Deus me proporcionou viver um tempo de amadurecimento primeiro. Deus me preparou primeiro. Eu conheço pessoas que estavam namorando, eu estava solteira. A pessoa noivou, eu solteira. A pessoa casou, eu solteira. A pessoa já separou e eu ainda estou solteira. Então uma coisa que eu aprendi foi a não ficar me comparando com os outros. E não importa o tempo que vai acontecer, com quantos anos eu vou estar quando eu casar. O importante é que vai acontecer porque Deus já falou que vai acontecer, porque Ele tem isso para minha vida, Ele tem esse plano para mim. Então vai acontecer no tempo dele. Não importa a data, o mês, com quantos anos eu vou estar, mas vai acontecer. Então não se cobre quanto ao tempo. Não se deixe levar pelas pressões alheias, porque essas pessoas não vão estar dentro da tua casa com o teu marido ou com a tua esposa quando tu casar.
Só vão estar vocês dois. Então, como diz o ditado, né? Quem vai na onda dos outros acaba se afogando. Então, não se afogue na onda de ninguém. Fique na direção que Deus está te dando. Então, jamais irei dizer para vocês aqui essa frase típica. Eu estou muito feliz sozinha, eu me completo sozinha. Não. Isso é mentira. Geralmente, tem pessoas que são frustradas já nessa área, muito machucadas, e ficam falando isso para enganar a si mesmo e tentar enganar os outros, que você vê nos olhos. Pelo menos eu percebo que tem pessoas que falam isso, mas eu vejo nos olhos que não está feliz e que sente falta assim, de ter alguém, mas não admite. Então isso é mentira. Para mim está faltando sim, está faltando meu marido e meus filhos. Quando chegar esse tempo, aí eu vou dizer, agora sim. Estou feliz, eu estou completa. Se outras pessoas se sentem completas sem ter um relacionamento, ótimo, é a opinião delas, ok. Mas eu digo que para mim falta, então não fiquem tentando se enganar, dizendo que está muito bem assim, que está sozinho, que está sozinha e está feliz. Se você não está, fale que você não está, admita para você mesmo que você não está e ore a Deus para que Ele entre nessa área da sua vida e te honre nessa área. Não fique se enganando, não fique mentindo para você, porque isso não é bom, gente. Isso não é legal. Se aquilo está em seu coração, ore a Deus em relação àquilo. Peça para Ele te abençoar. Então, uma coisa que o Baruch falou no vídeo com a esposa foi o seguinte, ele disse assim: gente, não nos perguntem nada, não nos falem nada. Se for para falar alguma coisa, falem que vocês nos amam. Não falem nem que estão orando por nós. Falem que nos amam. Isso já é suficiente. E eu digo também, gente, por favor, quando vocês me encontrarem por aí, seja lá onde for, ministrando, me verem em algum lugar, me perguntem qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar. Mas não me perguntem, cadê o varão? Porque essa é a frase que eu mais escuto. Porque este é um assunto sensível para mim e que eu, particularmente, fico constrangida com esse tipo de pergunta. Não gosto que me perguntem essas coisas. Se me perguntarem hoje sobre isso, a minha única resposta será: o meu varão está escondido debaixo das asas de Deus e vai chegar até mim no tempo certo. E isso foi algo que Deus já me falou, porque eu oro sobre isso e Ele me fala. Ele falou para mim: o coração do teu marido está em minhas mãos e o teu coração também está nas minhas mãos e eu vou unir os dois. Foi assim que o Senhor falou. Então esse vídeo aqui foi uma conversa extremamente necessária, porque eu precisava falar. Eu sei que muita gente queria poder falar isso, gostaria de falar, então eu estou aqui representando você. Eu sei que muitas pessoas aqui que me acompanham passam por essas situações de constrangimento que eu citei aqui, várias. Então eu espero que tudo que eu falei aqui possa te servir de conforto e também de alerta, para que você não caia na cilada do inimigo e tome decisões que você não gostaria de tomar. Entregue todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus. Todas. Porque Deus, gente, Ele cuida muito melhor do que você. Confie nele que no tempo certo, aquilo que Ele tem para você vai chegar nas suas mãos. Não se precipite, não se preocupe. Simplesmente obedeça a Deus. Porque enquanto você estiver obedecendo ao Senhor, tenha certeza que tudo vai dar certo. Porque tudo está seguindo conforme a direção de Deus. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.